Em uma manhã cinzenta de 1880, um canteiro de obras lamacento transformava-se em palco de horrores inomináveis. Engenheiros britânicos marchavam lado a lado com soldados do Império. Diante deles, indígenas baré observavam em silêncio desconfiado, seus olhos carregando a sabedoria ancestral e a dor de um destino traído. No chão, um velho mapa colonial revelava o local destinado a abrigar o grandioso teatro da América do Sul. O presságio pairava no ar, inevitável, constantemente problemático e sombrio. Na poeira e no terror daquele instante, o líder baré ergueu urnas funerárias extraídas do solo, evidenciando um cemitério ancestral esquecido. Ignorando o clamor dos ancestrais, o engenheiro britânico ordenou: comecem a cavar e enterrem qualquer resistência. Indígenas lutavam desesperadamente, mas os gritos eram abafados pela brutalidade dos soldados. Os que eram contra o grande teatro não tiveram perdão. Os corpos foram lançados na vala, enquanto um operário, rindo, afirmava: cimento bom e forte tem que ter ossos frescos. O silêncio selava o destino sombrio. Anos se passaram e o horror enterrado nas fundações parecia adormecido, sob o manto do teatro em construção. A cúpula dourada brilhava sob a luz do entardecer, contrastando com segredos macabros sob seus alicerces. Enquanto os operários continuavam a erguer paredes e sonhos, sussurros de luto e desespero ecoavam entre os tijolos. O esplendor aparente mascarava a maldição imposta, e cada pedra carregava o peso de almas perdidas, esquecidas. O teatro guardava segredos sombrios. Sempre, entre os anos de construção, rumores macabros se consolidavam. 3.000 vidas foram ceifadas, identidades esquecidas. Arquitetos e mestres de obras sussurravam sobre paredes que tremiam sem razão e uma acústica quase viva, como se o teatro respondesse aos clamores dos operários. Trabalhadores desapareciam, engolidos por abismos ocultos, e nunca mais eram vistos. Um jornal de 1896 registrava: sussurros ecoam em cada canto, revelando os segredos da morte. O teatro transformava cada suspiro em lamento eterno, sem perdão, verdadeiramente. Décadas depois, um jornalista adentrou o Teatro Amazonas sob o véu da noite. Armado com câmera e documentos antigos, buscava desvendar mistérios enterrados. Funcionários veteranos diziam: existem lugares onde sua própria voz se perde. Comentavam que as portas do porão, seladas há 100 anos, guardavam segredos. Ao seguir uma planta esquecida, o jornalista arrombou uma parede com um pé de cabra, revelando um ambiente denso e carregado de história. O silêncio dava a impressão de um presságio sombrio. Na sala escondida de todos, o horror materializou-se. Ossadas humanas emergiam entre escombros. Algumas presas por grilhões nos tornozelos, testemunhas de uma opressão imortal. Marcas e arranhões na parede contavam histórias de tentativas de fuga. Entre os restos, um relatório o revelava: o teatro não para de crescer. As fundações se estendem além do mapa. Às vezes sinto que estamos alimentando algo. Enquanto passos ecoavam no palco, o jornalista ergueu sua câmera, trêmulo. O terror persistia inexorável e constantemente. O jornalista subiu para a plateia vazia, onde o silêncio era absoluto. No palco, uma luz pálida parecia encenar um espetáculo macabro.
enquanto camarotes ocupados exalavam a presença dos trabalhadores mortos, presos em uma dança eterna. Martelos invisíveis ressoavam em ritmos surreais e tijolos de ar se empilhavam sem razão. Um lustre de cristal oscilava, projetando uma sombra enigmática que lembrava o antigo logotipo de borracha. Num instante, a câmera caiu e o repórter sumiu. Conforme o repórter explorava corredores, uma sensação opressiva permeava cada passo. Suas mãos tremiam ao tocar paredes úmidas, enquanto sombras dançavam em reflexos. Fragmentos de histórias esquecidas sussurravam em sua mente, invocando memórias de abandono. Ele sentia o peso dos milhares de espíritos silenciados, clamando por justiça. Cada eco e murmúrio reforçava o terror crescente, enredando-o num mistério além da compreensão humana. O medo o envolvia, anunciando uma noite sem retorno, profundo e aterrador inesperadamente. Em meio à penumbra, visões do passado emergiam. Imagens de indígenas e operários em dor se entrelaçavam com o presente, como se o tempo se dissolvesse. Ecos dos gritos silenciados e lamentos pintavam um retrato macabro da fundação amaldiçoada. O jornalista via relances de almas angustiadas, rostos marcados pelo sofrimento que pareciam buscar redenção ou vingança. Cada aparição deixava um rastro de gelo e prantos, revivendo os horrores. O passado clamava, sedento por justiça eterna, implacável. Com dedos e coração, o repórter lutava para capturar a essência do terror em sua câmera. Cada clique parecia desafiar o silêncio sepulcral que envolvia o teatro, mas forças perturbavam seus registros. Imagens distorcidas e sombras errantes invadiam as filmagens, como se a própria maldição tentasse comunicar sua fúria. Teve um momento que o aparelho oscilou, registrando murmúrios e risos, presságio de um destino funesto iminente. A evidência sombria se revelava, marcando sua alma para sempre. Quando a realidade se dissolvia em pesadelos, o teatro manifestava sua ira. Corredores se contorciam e murmúrios se intensificavam, desafiando a lógica do tempo. O repórter, tomado pelo desespero, corria por labirintos de sombras, enquanto paredes pareciam se fechar em sua volta. A força sobrenatural fazia ecoar passos que não eram os seus. Em meio ao caos que estava ali, sua última esperança residia na fuga, mas o destino traçava seu fim. A morte sussurrava seu nome implacavelmente. Nas profundezas da memória, os ecos dos povos esquecidos clamavam por reparação. Vozes de muitos indígenas, silenciadas pela opressão, ressoavam através do tempo, denunciando a brutal fundação. Cada pedra e suspiro carregava o peso de injustiças. A história do teatro era um lembrete de que o passado nunca morre, mas se transforma em sombras que assombram o presente. A maldição, perpetuada pelo esquecimento, aguardava novas almas para seu sacrifício. O ciclo infernal se repete, inescapável e eterno. Na última penumbra do Teatro Amazonas, o mistério permanecia. O eco dos passos, as vozes dos condenados e o pranto formavam um sinistro coro. A cada nova noite, a estrutura despertava, sedenta por mais vidas a serem tragadas. O mal, incansável, seguia seu ritual macabro, desafiando o tempo. Assim, o teatro vigiava eternamente, um monumento ao horror, à dor e à inescapável perdição. Sua existência amaldiçoada persiste,
ecoando pesadelos e selando destinos sem remédio perpetuamente.